Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Pod Raiz. Nosso tema de hoje é sobre cefaleias no pronto-socorro. Aqui comigo, Leonardo Goltara. Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Meu nome é Luísa Brown, para quem não me conhece, sou residente de medicina de emergência. Leonardo Goltara, nosso emergencista, intensivista. Tudo bom, Léo? Tudo jóia, Lu. Bem legal esse tema de hoje. Eu gosto pra caramba de emergência, de cefaleia, disso tudo. A gente prometeu e cumpriu, né? A galera pediu o tema, cefaleias. Trouxemos aqui com muito carinho pra gente bater um papo hoje. Inclusive, já deixar o recado, se você quer pedir um tema, se você quer pedir uma avaliação, se você quer pedir uma avaliação, um papo raiz sobre alguma coisa que te incomoda no pronto-socorro, seja tema técnico, seja tema de dinheiro, seja de tema vida. de qualidade de vida, de qualquer coisa, manda e-mail pra gente, manda uma DM, vocês me encontram no @emergência-raiz, o seu é o... @Luísa Brown. @Luísa Brown, manda pra gente e a gente vai produzir pra vocês. Mas vamos pro papo de hoje. O papo de hoje, Léo, acho que a gente podia começar falando de como avaliar esse sintoma, né, que é tão comum na emergência, que é o tal da cefaleia. Acho que por onde começar, né, essa avaliação desses pacientes que chegam pra gente? Olha, cefaleia talvez seja o sintoma mais comum da emergência. É um sintoma que muita gente se automedica, muita gente sequer vai para a emergência porque já toma o remédio por conta própria. Mas muita gente, mesmo se medicando por conta própria, tem dores que incomodam muito, tem dores que acabam sendo incapacitantes, que atrapalham no trabalho e vão para a emergência. E chegando na emergência, a nossa grande preocupação é separar aquela massa de pessoas, a imensa maioria das pessoas que tem uma dor de cabeça primária, que é uma dor de cabeça pela dor mesmo, cefaleia tensional, enxaqueca, cefaleia em salvas, daquelas que tem uma dor de cabeça, uma cefaleia secundária, daquelas que está com dor de cabeça como uma manifestação de um tumor no cérebro, de uma hemorragia subaracnoide, de uma meningite, de algum troço que vai fazer um risco de vida. E para fazer essa distinção entre cefaleia primária e cefaleia secundária, a melhor coisa que você pode fazer, o melhor exame que você pode ter é o velho e surrado anamnese, exame físico. Com anamnese, com exame físico, a gente praticamente consegue acertar a enorme maioria dos pacientes. É que a história clínica é muito importante nesses casos, né? Principalmente porque a gente está lidando com um sintoma. Então, o paciente que vai referir a cefaleia pra gente e dessa forma caracterizar, né? Sim. E a galera tem uma... Eu vejo muita gente com dificuldade em coletar a história clínica, sabe? Assim, o pessoal começa a perguntar assim, como é que é a dor? Tá, legal. A gente precisa saber como é que é a dor. A gente precisa saber qual é a característica da dor, quais são os fatores de melhora, de piora, mas o erro mais comum que eu vejo de coleta de informação na anamnese, não só para cefaleia, para sintomas em gerais, as pessoas falham muito em caracterizar o início do quadro. Então, assim, primeira dica, pessoal, pessoa chegou com dor de cabeça no pronto-socorro, pergunta, quando começou? Quando começou? Começou sexta-feira. Não aceite essa resposta. E essa característica é fundamental, né, nos quadros de cefaleia, ainda mais por um quadro recorrente que ajuda muito a gente a diferenciar uma da outra, né? Exato. As cefaleias primárias, cefaleia tensional, enxaqueca, são as mais comuns, elas tendem a ser recorrentes. Então, quando começou? Começou sexta-feira, é uma resposta que eu, de regra, tenho como regra, eu não aceito. Começou sexta-feira, aí eu vou para a conferência. Mas quinta-feira a senhora estava bem? Não, na quinta eu já estava meio enjoado. Então você já descobre que a história não começou na sexta. Na quinta eu estava meio enjoado. E esse enjoo começou quando? Foi na quarta. Então na terça-feira, e a gente vai puxando para trás. Até arrancar do paciente, entre aspas, não arrancar uma invenção, mas até conseguir a informação do paciente de que, não, doutor,
Segunda-feira eu tava ótimo. Segunda-feira eu tava bem, trabalhando, feliz. Olha, deu tudo certo. Ah, beleza. Então aí você vai avançando. Uma vez determinado o início do sintoma, aí você vai avançando no tempo em ordem cronológica. Segunda estava bem, estava. Então terça começou a passar mal? Foi terça que começou a passar mal. Então, o que aconteceu? Qual foi a primeira coisa que se instalou? Foi um mal-estar. Como é que era o mal-estar? Assim, assado. Exatamente. E depois apareceu o quê? Um enjoo. Aí a dor de cabeça veio fraquinha na quarta. Nem procurei, tomei um remédio. E aí você faz ele contar a história em ordem cronológica até chegar no dia da consulta. Essa história encerra no dia da consulta. Essa não aceitação da primeira resposta que o paciente traz na queixa principal, essa puxada que a gente faz, a anamnese, trazer a memória, a gente vai puxando a memória do paciente, o real início dos sintomas e a contação, né? A contação parece contação de história que a gente usa para criança, né? Mas o relato, contação é uma palavra que existe, mas não é muito usual. Mas o relato, né, do paciente em ordem cronológica, do jeito que as coisas se instalaram, ajuda muito, porque você consegue caracterizar como primário e como secundário, ou como secundário não, mas como primário ou com sinais de alerta na maioria das vezes. Exatamente. E aí, acho que o foco da avaliação primária desse paciente é realmente isso, identificar o início da dor, né, de que forma que ela se instalou e quais são os sintomas associados. E aí vem a dorzinha no corpo, aí vem muitas vezes um quadro de febre associada, ou às vezes não é nada de cefaleia mesmo, né? Tem outra coisa aí por trás e a gente consegue investigar melhor esse paciente. Exatamente. Quando você traz essa anamnese bem feita, você começa a investigar naturalmente ali as perguntas que você quer fazer. Por exemplo, se é uma mulher em idade fértil, tem associação com a menstruação? Não tem. Exato. Piora quando dorme? Melhora quando dorme? Piora quando fica quietinho no escuro? Melhora quando fica quietinho no escuro? Teve febre no meio do caminho? Não teve febre no meio do caminho? Teve algum trauma que aconteceu recentemente, principalmente em idosos, né? Uma pancada na cabeça que às vezes fica subvalorizada, mas pode ser importante em idosos. E a gente vai vendo esses fatores de risco e esses sinais de alerta, você vai entrevistando na história, né? vai somando e vai chegando na sua conclusão, naquelas histórias típicas de cefaleia tensional ou de enxaqueca. Essas são as duas mais comuns. E aí, Léo, assim, aqui o nosso papo é raiz mesmo, então a gente não fica muito apegado em classificações, mas a gente sabe que existe, né, classificações para esses tipos de cefaleia e como que isso pode ajudar nós, emergencistas, a identificarmos, então, quais pacientes são aqueles que a gente precisa ter um cuidadozinho ali, abraçar melhor na emergência. Eu acho que essa história é a que a gente vinha dizendo da classificação entre primárias e secundárias. Essa é a mais importante. Quais são as cefaleias primárias mais comuns? Enxaqueca e cefaleia tensional. Você precisa saber o que elas são. Primeiro, são dois quadros recorrentes. A pessoa que tem cefaleia tensional, a pessoa que tem enxaqueca, ela costuma ter vários episódios ao longo da vida. Já é velha conhecida do pronto-socorro. Já é velha conhecida do pronto-socorro. Ela já tem remedinho, de vez em quando ela toma o seu remédio. A cefaleia tensional é aquela cefaleia que costuma acometer bastante a base da cabeça, pega aqui a musculatura, pega a cabeça toda, ela costuma ser um aperto ali, a pessoa, como diz o nome, é de tensão, a pessoa tensa, etc e tal. Não dá muito sintoma vagal, não dá muitos sintomas além da própria dor. É mais suportável, né? Isso. Persistente, mais suportável ali. E também tem a enxaqueca, que é uma cefaleia caracteristicamente hemicraniana, inclusive tem um termo que a gente não usa muito, mas que é hemicrania, que é um sinônimo para enxaqueca. É uma cefaleia que dá geralmente de um lado só. Essa vem com aura, vem com escotoma visual. Caráter pulsátil, né? Um caráter pulsátil. Ela costuma ter sintomas vagais como náusea,
pode ter até um pouco de sudorese, o paciente fica realmente muito incomodado. Quando você faz a anamnese e detecta que a história é bem disso aí e o paciente não tem fatores de risco, a gente fica muito tranquilo em abordar da seguinte maneira, abordagem raiz. É cefaleia primária até que se prove o contrário. Vamos abordar, porque a enorme maioria é primária. Vamos abordar como primária até que se prove o contrário. E aí, nesse ponto, a gente já entendeu que não detectou nenhum sinal de alerta durante o exame físico e nem a anamnese. Sim. E aí a gente vem, então, para nós aí da parte da emergência, né? As cefaleias secundárias, que são as que preocupam um pouquinho mais a gente, né, Léo? Porque as primárias, assim, muitas vezes é aquele paciente que vai ficar mesmo na porta, né? Vai ser medicado como tal. Acho que aí a gente pode focar um pouquinho, depois de falar um pouco das secundárias, desse tratamento básico aí, né, do pronto-socorro e na emergência, porque é um paciente que retorna. E aí a gente vem com as cefaleias secundárias, né? E junto com elas, os sinais de alarme. Isso. Cefaleia secundária, como o próprio nome diz, é aquela cefaleia que ela é secundária a um outro problema. Então, meningite, AVC, tumor, hemorragia subaracnoide, trauma. Isso tudo são cefaleias secundárias. E a gente precisa, encefalite, e aí a gente precisa ficar atento aos sinais de alerta que vão nos levar a suspeitar disso aí. Quais são esses sinais de alerta? Vamos lá. De anamnese, febre é um sinal de alerta. Cefaleia primária não dá febre, via de regra. São sintomas associados, né? Febre é um sinal de alerta que a gente precisa estar sempre atento. Ainda na anamnese, aquele clássico, a pior dor da minha vida. Eu tive uma cefaleia de início súbito, excruciante, a pior dor da minha vida. É bonito ver, todo mundo conhece essa história do livro, é bonito de falar isso, mas só lembrar que essa cefaleia da pior dor da vida, excruciante, que via de regra o livro quer dizer que é uma hemorragia subaracnoide, a apresentação mais comum disso, gente, não é como cefaleia. A apresentação mais comum da hemorragia subaracnoide é rebaixamento do nível de consciência, coma, quiçá, óbito. Não vai contar essa história pra gente. É um aneurisma. Exatamente. O paciente não vai chegar contando a pior dor da sua vida. É atípico o paciente chegar contando a pior dor da sua vida. Embora, quando ele chegue contando essa história de pior dor da vida, de início súbito, muito abrupto, você deva valorizar. Mas não fique esperando por isso que você vai comer muita hemorragia subaracnoide. Às vezes a família fala, né? Antes dele ficar rebaixado assim, ele sentiu muita dor de cabeça, né? Então isso aí ajuda a gente. Exato. Então, febre é um dado de história, quiçá de exame físico, se o paciente não refere, mas você percebe. Sim. A pior dor da vida, o início súbito. Início súbito. Outro dado de história muito relevante é quando doutor, sempre tive dor de cabeça, às vezes é uma mulher, por exemplo, associada ao meu ciclo menstrual, etc. Tal, mas dessa vez está diferente, está fora da data que eu costumo ter e a característica está completamente diferente. Não é essa dor de cabeça que eu tenho. Mudança de padrão, né? Que eu tenho. A mudança de padrão... Que é o que preocupa a gente. Preocupa a gente. Exato. E tem sinais de exame físico também, por exemplo. Cefaleia primária não dá déficit focal. Se o paciente está lá, dor de cabeça, e tem um bracinho que mexe menos que o outro, tem a mãozinha que não tem força motora, a gente vai ficar alerta. Se tem uma pupila anisocórica, a gente vai ficar alerta. Se ele tem uma fala embolada, uma disartria, uma dislalia, a gente vai ficar alerta. Idade, né, também é importante, né? Idade, bem lembrado. A idade ela é muito importante porque a dor de cabeça, Lu, ela tem, digamos assim, uma faixa etária. Não é muito comum você ver crianças pequenas ali na primeira infância, escolares, com dor de cabeça. A dor de cabeça pode acontecer, mas é uma queixa que começa ali na adolescência.
E não é muito comum a gente ver idosos que nunca tiveram histórico de dor de cabeça na vida, nunca tiveram histórico de cefaleia, começar ali com 50, 55, 60 anos a ter cefaleia recorrente. Então, quando você começa a ter uma dor de cabeça nessas faixas etárias esquisitas, aí a gente fica preocupado. Liga o alerta. Fica preocupado, liga o alerta. Tem um mnemônico para isso que eu não gosto, mas que é o Two Snoopy, que é 2 Snoopy, que é um monte de letra, eu acho o mnemônico meio confuso, mas é aquela história assim, resumidamente, sintomas sistêmicos, fatores de risco associados, SS. Paciente com câncer, né? Isso. Déficit neurológico, déficit focal, início agudo, idade avançada. Tô até lendo aqui para vocês, ó, mudança de padrão, papiledema, que é lenda, né? Quem é que consegue fazer na vida real? Cara, eu não sei o que é mais lenda na emergência. Se é falar em fundo de olho ou se é falar em peak flow para asma. Porque assim, é lindo, tá certo. Se no precisar livro dele para diagnosticar, a gente tá lascado, né? Parêntese rápido no podcast Cefaleia. Como avaliar a crise asmática no pronto-socorro? Avalie a gravidade da crise asmática através do Peak Flow. Ah, massa. Caviar. Quantos lugares tem Peak Flow? Quantas UPA você tem ali? Consegue medir o Peak Flow, o pico de fluxo respiratório? Isso é lenda, então é o que eu chamo de caviar. Nunca vi, não comi, só ouço falar, como diria o poeta Zeca Pagodinho. Voltando para o Snoopy, mudança de padrão, papiledema, cefaleia precipitada pela manobra de valsalva, que você faz um valsalva, o paciente aumenta a pressão intracraniana, isso pode piorar a cefaleia, isso é um sinal de alerta. E cefaleias que mudam com a postura, né? Quando está deitado de um jeito, quando está sentado é outro. É mais ou menos o mesmo raciocínio, de mudança ali nas pressões intracranianas, causando cefaleia. Isso tudo é sinal de alerta, gente, mas eu acho esse mnemônico ruim de decorar, mas quem quiser depois a gente manda. Vou fazer um post sobre isso, sei lá. Mas o mais importante é vocês terem ideia de que anamnese e exame físico separa muita coisa. E um sinal interessante que a gente até estava comentando, né, Léo? Essa questão dos sinais aí, né? Dos sinais de alarme. E um que nem tem nesse mnemônico, mas que é bem comum, é aquele paciente que tá com aquela dor, muitas vezes incapacitante, a gente medica e aí usa todo o arsenal que a gente vai comentar com vocês e esse paciente não melhora. Sim, na verdade esse é o terceiro passo que a gente estava para falar, que é anamnese, exame físico e teste terapêutico. Refratariedade, né? Se você começa a tratar, e o paciente não melhora, nem sequer alivia um pouco, pulga atrás da orelha. Cheirinho não tá bom. E aí a gente vai ficar alerta. Mas isso se você estiver tratando direito, né? Se você estiver tratando maltratado e o paciente não melhora, a culpa é sua, que você não está tratando direito, por isso que ele não está melhorando. E aí vamos ajudar, para quem não sabe tratar muito bem, quais são as opções que a gente tem aí nas grandes emergências, né? E nas pequenas também, para poder tratar essas cefaleias. Uau, nada do outro mundo e nada de remédio tão fora do comum, assim, tão caviar, assim. Sim. Vamos começar... Você começa sempre com analgésicos comuns. Aqui no Brasil, disparado, mais comum, dipirona e paracetamol. Que já resolvem grande parte, né? Grande parte das coisas, enorme. Lembrar sempre de perguntar sobre alergia de dipirona, antes de sair injetando dipirona em qualquer um. Dipirona tem a grande vantagem de ser uma medicação injetável, você consegue fazer 1 grama de uma vez. Então, assim, acaba sendo o carro-frente aqui do Brasil. A gente não tem grandes estudos comparando dipirona contra paracetamol, porque na maioria dos países usa só uma coisa ou só outra. O Brasil é um dos poucos lugares que a gente tem as duas opções. Exato. Mas dipirona. Uma ampola de dipirona na veia costuma correr muito bem, sendo que você pode eventualmente fazer até dobrar essa dose, fazer 2 ampolas de uma vez. Sim. Faz lentinho, devagarzinho, pede para a enfermagem infundir 5 minutinhos e 2 ampolas ali na veia pode ser excelente. Então, dipirona
ou dipirona como regra geral e paracetamol para quem tiver alergia, é uma primeira medicação muito boa para você usar tanto em enxaqueca quanto em cefaleia tensional. Sim. E aí a gente continua. E aí junto com esses analgésicos comuns, a gente pode estar associando até AINES, né, anti-inflamatórios, que também ajudam muito. Muitas vezes antieméticos, né, esses pacientes vêm com náuseas e vômitos associados, então também ajuda muito a gente fazer esse controle de sintomas. E para muitos pacientes, a gente abre mão aí, né, do corticoide. Né? Corticoide ainda é muito usado e a gente você vê, Léo, na sua prática, assim, melhora com corticoide. Para que a gente usa mesmo corticoide? O corticoide, ele é um bom remédio para cefaleia primária, até para cefaleia secundária. Ele literalmente ele diminui a inflamação ali acontecendo nas meninges. E dexametasona, 4 miligramas, 4 a 8 miligramas, é uma excelente medicação. Não vai dar imunossupressão, uma dose única de corticoide, e costuma tirar muita gente. Melhora muito recidiva, né? Melhora muito a recidiva. Desses pacientes. Então, acho que é o principal. Ele sai da crise e não volta, assim, precocemente. Lembrar que profilaxia da cefaleia, aquele paciente que tem cefaleias recorrentes, e que, para evitar de ficar tendo crise de cefaleia, toma um remedinho todo dia, isso é assunto lá da neuro, a gente da emergência não se mete. Exatamente. Tem a opção ainda, caso seja caracteristicamente uma enxaqueca, de fazer os triptanos, né? Sumatriptano, mais comum. Não costuma ter na maioria dos hospitais, como medicação padrão. Difícil ver. Mas costuma ter nas farmácias da vida. Drogazil, Pague Menos, Droga Raia, droga sei lá o quê. Não é difícil de você conseguir, e nem é tão caro de você conseguir fazer isso aí. Então, até mesmo no privado, com certeza você consegue prescrever. E até mesmo no SUS, dependendo da situação, você dá a receitinha para a pessoa, fala, vai lá na farmácia. Não tem aqui, mas vai lá na farmácia, compra. Costuma dar bom, tá? Então, assim, triptano tem uma grande indicação caso essa cefaleia que você indicou seja uma enxaqueca. E aí eu acho que, assim, a gente define muito bem, né, essa questão de uma boa anamnese, né, um bom exame físico, diferenciar as cefaleias de primárias e secundárias, se atentar sempre aos sinais de alarme, e aí eu não me apego a mnemônicos, mas acho que da história mesmo, né, para você coletar. E aí definir, então, se esse paciente merece uma investigação secundária. E aí a gente entra com os exames de imagem, né? Tomografia. Você fez dipirona, fez um anti-inflamatório. Eventualmente botou um antiemético junto, se tinha muito sintoma vagal. Você fez um corticoide. O paciente não melhorou, não é para pular para tramadol ou morfina. Opioide não tem uma grande indicação em cefaleias primárias. Se o paciente não melhorou com esse kit inicial, não teve nenhum alívio, começa a cogitar, pela refratariedade ao tratamento, de investigar esse paciente. Refaz a sua anamnese, vê se não teve nenhum sinal de alerta, refaz o exame físico, e se nada melhorar, via de regra, você já vai estar com esse paciente na emergência ali por 2, 3 horas. Garrando seu plantão, porque esse paciente já está ali, já tomou antipirona, não melhorou, tomou anti-inflamatório, não melhorou, tomou corticoide, não melhorou. Não fez opioide. Não chega a ser proibido fazer opioide, mas não é a melhor prática. Você já fez isso tudo, não melhorou? Investiga. Mas ele tá aqui todo mês. Investiga. Que o fato dele não ter tido uma hemorragia semana passada não quer dizer que ele não possa ter hoje. Esse paciente vai para tomo. Esse paciente vai para tomografia. Se tiver febre, etc e tal, quiçá ele vai para uma punção lombar. E aí você começa a pensar em câncer, HIV, começa a pensar em todas essas causas mais... acidentes vasculares, essas causas mais graves. Então, assim, talvez o último sinal de alerta, além daqueles que a gente falou em exame físico e em anamnese, seja o teste terapêutico que falha. O teste terapêutico que falha é um sinal de alerta e deve ser valorizado.
Até porque os outros sinais de alerta acabam envolvendo causas secundárias que a gente vai pensar em outros fluxos, né? Se eu tô suspeitando de HSA, se eu tô suspeitando de AVC... E aí vai guiar esse paciente de outra forma. Então, acho que é isso, galera. Eu acho que, assim, cefaleia é um sintoma muito comum na emergência. É um sintoma recorrente que muitas vezes leva esse paciente a várias idas ao pronto-socorro. E é um sintoma que cai nas nossas mãos aí como emergencistas, muitas vezes com sinais de alarme. E que a gente vai, enfim, guiar melhor esse paciente, né, Léo? Sim, sem dúvida. A gente podia fazer, qualquer dia desse, uma discussão sobre... indicações de exames de imagem. Essa é um bom episódio. O que vocês acham? Vocês gostariam? Manda pra gente as dicas aí, que nos próximos a gente vai organizar esse tema. Bem bacana. Fechou. Pessoal, obrigado pela presença de vocês, obrigado por estarem nos assistindo, nos ouvindo, nos prestigiando de todas as formas. Luísa, obrigado por estar aqui. Obrigada e a gente a você, se vê Léo. no próximo episódio. Tchau, tchau. Até.